Uma alegria, queridos, poder estar aqui junto com os irmãos. Muito grato a Deus por essa oportunidade que Ele está nos dando. Obrigado, Uriel, por essa bênção. Nós louvamos e glorificamos ao Senhor. Eu achava que esse congresso devia se chamar Milagre, porque esse servo de Jeová, ele passa a noite imaginando os temas e nos dá 20 minutos para nós abordarmos, né? Tentaremos fazer isso para a glória do Senhor, cantando os solas, como a música glorifica a Deus. Não dá, queridos, para nós falarmos sobre música sem falar sobre a adoração. Não tem como nós falarmos sobre adoração sem nós olharmos para as Escrituras. Não tem como nós olharmos todo esse tema e todo esse contexto sem olhar para os 5 solas. Quando nós definimos adoração, nós podemos ler que é a honra por meio da devoção, reverência e culto genuíno no reconhecimento do que o ser adorado é. O nosso conceito de adoração, ele se amplia, porque a nossa adoração é uma adoração teocêntrica. A nossa adoração é uma adoração cristocêntrica. E por isso nós precisamos colocar os nossos olhos nas Escrituras e ver esse caminho que as Escrituras nos mostram através de Cristo, na pessoa de Cristo, na graça de Cristo, tendo a Escritura como nossa única regra de fé e prática, a nossa prática da fé e tudo para a glória de Deus. Tudo isso envolvendo a música. Nessas 3 músicas que nós cantamos nessa noite, nós vimos exatamente isso. Exatamente isso. Muito bem, queridos. A palavra do Senhor, ela nos mostra com toda clareza essa centralidade de Cristo. Vamos lá para o comecinho. O primeiro versículo da Bíblia vai nos mostrar a grandeza de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, o grande eu sou, criando todas as coisas, absolutamente todas as coisas. E entre todas as coisas, Ele cria o homem e a mulher. E dá uma palavra de ordem. E a palavra de ordem do Senhor é uma palavra que nós bem conhecemos. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Nós vemos que esse ser criado desobedece à palavra de ordem, desobedece à prescrição de Deus e come do fruto e cai em pecado. Nós vamos encontrar ali no jardim, no Éden, o chamado de Deus, o encontro de Deus, a busca de Deus ao homem, e é Deus que vai ao encontro do homem, e ali acontece uma promessa, e nós precisamos alinhavar isso para nós chegarmos nesse ponto dos solas em relação à adoração, em relação à música. E a promessa é feita: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós sabemos que Cristo estava na criação e nada foi feito sem a presença dele. Mas nós vemos aqui agora o apontamento para um Salvador, para aquele que seria machucado por Satanás, mas por aquele que iria pisar a cabeça da serpente, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, somente Cristo. Muito bem, queridos, ali o sangue foi derramado, no jardim o sangue foi derramado. Deus derrama o sangue de um animal para cobrir ali com pele a nudez e a vergonha de Adão e Eva. E num ato de misericórdia, o sangue é derramado. O sangue apontando para a pessoa do Senhor Jesus. Então nós vamos ver esse Cristo no centro de todas as coisas. Muito bem, num ato de graça, nós vemos Deus tirando o homem do jardim, Deus tirando a mulher do jardim. Por que num ato de graça? Porque se eles continuassem ali no jardim e comessem da árvore da vida, eles seriam mortos eternamente. Portanto, nós vemos ali a glória do Senhor, nós vemos o poder do Senhor, nós vemos a ação de graça do Senhor, nós vemos a ação de misericórdia do Senhor, nós vemos um apontamento para o Salvador que viria, o sangue apontando para aquele sangue que seria derramado na cruz do Calvário. Quando nós andamos um pouco, queridos, na palavra do Senhor, nas Escrituras, nós vamos encontrar Abraão sendo testado, a sua fé sendo testada,
Abraão, ele cria de tal maneira que quando Deus pede o seu filho em holocausto, ele acreditou plenamente que mesmo ele matando o seu filho, Deus seria capaz de ressuscitá-lo. Aquilo foi um ato de fé. E ali, queridos, naquele momento do holocausto, o próprio Senhor Jesus se apresenta para Abraão. E ali há um substituto. O Senhor Jesus entrega um cordeiro para ser morto no lugar de Isaque. E ali nós encontramos mais uma vez o derramar do sangue. Ali nós vamos encontrar o substituto apontando para o Senhor Jesus. Nós caminhamos e chegamos em Moisés. Vamos encontrar um cântico belíssimo de louvor e adoração que Moisés canta ali no capítulo 15 do Êxodo. Um cântico de louvor, um cântico de reconhecimento, um cântico de adoração ao Senhor. E no caminhar, queridos, pelo deserto, nós vamos encontrar o povo em desobediência ao Senhor. Deus manda serpentes para picar aquele povo e matar aquelas pessoas desobedientes. Essas pessoas clamam a Moisés, para que Moisés levante um clamor ao Senhor. E o Senhor ouve o clamor de Moisés. E Deus fala assim: levante uma serpente de bronze, coloque ela numa haste, e todo aquele que for picado pela serpente, olhe para a serpente de bronze, ele vai ser salvo. Aquele levantar da haste com aquela serpente de bronze estava indicando para quem? Para Cristo, que seria erguido, que seria levantado na cruz do Calvário. Tudo voltado para Cristo, tudo voltado para o Senhor Jesus. Deus resolve caminhar com o povo, então faça um tabernáculo. E um dos elementos que continha, um dos objetos que tinha ali naquele tabernáculo, era justamente a Arca da Aliança, que nós vamos encontrar a palavra, nós vamos encontrar a lei moral ali na Arca da Aliança. E aquela arca representava a presença de Deus junto com o povo. E quando nós olhamos lá para o primeiro livro das Crônicas, nós vamos ver que a Arca da Aliança foi colocada no meio do tabernáculo, no centro do tabernáculo, mostrando um teocentrismo, mostrando um cristocentrismo. Por isso, queridos, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, para podermos olhar para a música que nós cantamos, para a música que nós compomos, para a música a qual nós louvamos e bendizemos o nome santo do Senhor. Muito bem, nós vemos ali, quando o tabernáculo é feito segundo a ordem do Senhor, nós vamos encontrar Deus também mandando ungir um homem como sacerdote, aquele que seria o intermediário entre Deus e os homens, apontando novamente para o Senhor Jesus Cristo. E ali, aquele homem recebeu o óleo sobre a sua cabeça. Ali, aquele homem foi ungido. No Velho Testamento, os sacerdotes eram ungidos, os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos, apontando para quem? Apontando para o ungido do Senhor, apontando para o Rei dos Reis, apontando para o grande sumo sacerdote, apontando para o profeta de Israel. Cristo, uma adoração cristocêntrica, a palavra voltada para o Senhor Jesus, Cristo no centro. A promessa foi cumprida. E é impressionante, queridos, porque nós encontramos Maria num cântico belíssimo de louvor e adoração ao Senhor, e ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela sabia que ela necessitava do Salvador, ela sabia que ela necessitava da graça do Senhor, e aquele Deus encarnado que estava no seu ventre era o seu Salvador, o Salvador prometido no jardim, no Éden. E agora a promessa é cumprida. Cristo, a graça, a salvação. E é justamente, queridos, por crer nas Escrituras, é justamente por crer em Cristo, na graça operada na nossa vida, é que nós devemos fazer tudo, absolutamente tudo, para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Quando nós olhamos, queridos, no Salmo 150, a palavra nos diz assim:
Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Os 2 primeiros versos, queridos, mostram que o louvor deve ser dado a Deus pelo que Ele é. O louvor deve ser dado a Deus pelo que Ele faz. Diz, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Mas também diz, louvai-o consoante a sua muita grandeza. E é muito interessante, porque esse é o último hino do inário judaico. E nós vamos ver agora, queridos, uma representação musical muito grande nesse salmo. Ele diz, a partir do verso 3, louvai ao som da trombeta. A trombeta era usada para anunciar guerra. A trombeta era usada para ser tocada sobre a vitória na guerra. A trombeta foi usada diante da arca da aliança do Senhor em adoração, tanto lá no tabernáculo como no templo. Nós vemos aqui ele dizendo, louvai-o com saltério e com harpa. O saltério e a harpa eram instrumentos caseiros. Nós vamos encontrar o rei Davi na sua adolescência, sendo chamado pelo rei Saul para tocar harpa ali na sua casa. Ele estava ali sendo atacado por um espírito maligno por parte de Deus, por permissão de Deus, e Davi foi ali tocar a sua harpa. E a palavra do Senhor diz que Saul se acalmou e o espírito maligno saía daquele lugar, por obra de Deus. Por obra de Deus. Portanto, a harpa, o saltério, instrumentos caseiros. Aqui no verso 4 vai dizer, louvai com adufes e danças. Os adufes eram os pandeiros e as danças eram nas festas. Nós não vamos encontrar, queridos, em nenhum lugar da palavra do Senhor, dança em culto. Dança em culto. Nós não vamos encontrar. E nós temos a palavra do Senhor, as Escrituras, como a nossa única regra de fé e prática. Essa dança aqui é voltada para as festas ali do povo de Israel. Portanto, eles festejavam, eles tocavam os pandeiros e eles dançavam nas festas. Continuando, ele diz, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. As flautas eram muito comuns nos velórios, nos serviços fúnebres. Ele continua, louvai-o com símbolos sonoros, símbolos retumbantes, os pratos de metal. E nós vamos encontrar esses símbolos sendo tocados diante da arca da aliança. Aliás, diante da arca da aliança, tanto no tabernáculo como no templo, nós vamos encontrar uma representatividade de instrumentos de cordas, de instrumentos de sopro, de instrumentos de percussão. O que o salmista está querendo dizer? Você está na guerra, louve ao Senhor. Você está diante do Senhor, louve ao Senhor. Você está em casa, louve ao Senhor. Você está na festa, louve ao Senhor. Você está no velório, no serviço fúnebre, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Mas esse louvor, essa música, essa adoração tem que estar completamente ligada às Escrituras, porque eu não posso cantar, eu não posso louvar, eu não posso adorar, a não ser debaixo da prescrição que Deus me dá como adorador. Nós não podemos, queridos, louvar ao Senhor, a não ser debaixo da prescrição que o próprio Deus nos dá. Está acabando? Rapidinho, já estou acabando. Vamos dar um salto para a Idade Média. A gente chega ali na Idade Média e nós vamos ver a única música que pode ser considerada música sacra, a estrutura da música, a escala que era usada, os intervalos sonoros, a letra, era tudo voltado para o sacro. Essa música sacra, e é a única música que nós podemos pegar a estrutura toda como sacra, é chamado de canto-chão ou canto gregoriano, que era cantado pelo clero na Igreja Católica Romana, cantado em latim. Tá? Certa vez um aluno nosso lá no seminário, ele fazendo um trabalho na minha matéria, ele colocou que é canto gregoriano porque eles cantavam em grego. Não, eles não cantavam em grego, eles cantavam em latim.
tá? Eles cantavam em latim, o povo não entendia nada e dizia amém no final. Essa é a única estrutura musical que nós podemos chamar de sacra. A partir do período renascentista, nós vamos encontrar a estrutura musical que nós usamos hoje, de escala, de harmonia. E aí o que nós podemos olhar para diferenciar a música que é cristã da música secular? O texto. O texto. É por isso, queridos, que o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja em Colossos e diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa palavra que vai me nortear, para eu compor, para eu cantar, para eu louvar com a música, porque é a palavra do Senhor. E na palavra do Senhor, queridos, nós vamos encontrar toda a prescrição. Portanto, somente as Escrituras, na música que nós usamos, somente Cristo, num louvor cristocêntrico, somente a graça operada nas nossas vidas, somente a fé e a glória, somente a Deus. Nós somos apenas servos, adoradores desse Deus único, desse Deus verdadeiro, desse Deus magnífico, que ama ouvir o nosso louvor. Ele gosta, e quando o louvor é feito segundo a sua palavra, a sua prescrição, esse louvor, esse culto, essa adoração, essa música, chega até o seu trono de graça, como um aroma suave, com um cheiro gostoso. Que Deus nos abençoe, que possamos, queridos, ser verdadeiros adoradores do Senhor, adorando, cantando, louvando, segundo a palavra do Senhor.